Olá, olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal da Tia Bia. Hoje um assunto que eu gosto muito, que toca meu coração, que foi por isso, né? A partir do meu diagnóstico, a partir do que eu ouvia, né, de médicos e a partir de uma transformação profunda da minha biografia, com muito curso de desenvolvimento pessoal, que surgiu a metodologia Olhar Além dos Sintomas, surgiu, né, como se tivesse sido tudo programado, milimetrado, mas na verdade as coisas foram acontecendo de acordo com aquilo que o meu coração tocava e de acordo com aquilo que eu via efeitos transformadores nos meus atendimentos com as crianças. E é uma alegria, uma bênção estar aqui. Deixa eu dar um beijo e um oi em todo mundo que está entrando. A minha convidada maravilhosa já está aqui, mamãe já está aqui. Muitas sereias, Érica, um beijo. Cá, querida, um beijo. Boa noite, Sil. Oi, oi, sejam bem-vindos, Mi, maravilhosa, Gil. Oi, queridas. Eu vou começar fazendo uma explanação. Sempre gosto de trazer um caso para favorecer a compreensão do que seria o olhar além dos sintomas, do que, né, fazer quando uma família recebe um laudo, se você é terapeuta e trabalha com crianças, e muitas mães queridas que acabam me acompanhando. Me lembrei de um caso que eu atendi, tem uns anos já, de uma mamãe que me procurou, a criança já tinha 3 anos e tinha um atraso de fala muito importante. E ela dizia assim: Beatriz, eu estou esperando, sabe, o doutor fulano marcar a consulta, porque eu tô com uma dificuldade na minha agenda, e ele com a dificuldade da agenda dele, a gente não tá se encaixando, eu só tô esperando dar certo pra a gente bater o martelo, né, do laudo, do diagnóstico, né, do que o meu filho tem. E aí ela estava muito ansiosa com isso, se justificando do porquê que ela não tinha o laudo, não tinha conseguido ainda ter o diagnóstico fechado da criança, né? E aí eu pedi para ela, falei assim, me discorra, me descreva o que está acontecendo. E a fala dela foi muito curta e direta. Ela disse: Beatriz, desde que meu filho tem 1 ano e pouquinho, eu acho muito esquisito, achava muito estranho, porque ele não olhava no meu olho, ele mal cumprimentava as pessoas, não chamava eu para beber água, para nada, mas ele já reconhecia números. Ele mal falava algumas palavras soltas, mas Beatriz, ele assistia um desenho e algumas palavras em inglês, ele já conseguia memorizar melhor do que palavras em português. E aí minha sogra, minha mãe, meu marido, mas você fica preocupada à toa, para de bobagem, que isso, que horror, não, imagina, o menino fala até inglês, o menino sabe até número, o menino é mais esperto do que a gente, essa moçada de hoje. Ela falou: Beatriz, mas aquilo acalmava meu coração, mas eu fiquei assim, pensando, eu acho que vai passar. Eu acho que eu vou brincar com ele, vou comprar uns brinquedinhos. Eu vou fazer algumas estimulações, eu vou fazer algumas coisas, vou ver uns vídeos no YouTube. Eu acho que vai passar, vai melhorar. Mas Beatriz, cá estou, né? Ele não fala, né? No fundo, essa mãe já tinha dado Google e ela já tinha, assim, uma percepção clara de que o filho tinha muitos sintomas de autismo. O menino andava na pontinha do pé, o menino tinha um certo distúrbio sensorial, o menino, né? E lá no fundo ela sabia que não estava bem. Então, quando eu falo olhar além dos sintomas, existem 2 posturas, né? Diagnóstico não é sentença, existem 2 posturas. A primeira postura patológica é a postura de negligenciar aquilo que o corpo, aquilo que a gente intuitivamente sabe que não é normal. Aquilo que intuitivamente a gente sente, percebe que está fora dos padrões de normalidade. Aquilo que as pessoas falam, imagina, vai passar, deixa para depois, mas que a sua intuição enquanto mãe sabe que está errada.
Mas aí eu vou deixando passar, aí eu vou negligenciando, eu deixo, porque é dolorido olhar para a realidade, dói mesmo. Isso é uma postura patológica, um extremo. E o outro extremo, tão patológico quanto esse, é aquela pessoa que se apega aos sinais, aos sintomas ou até ao diagnóstico e não consegue enxergar mais a criança. Não consegue mais ter esperança do que vai acontecer amanhã, daqui 1 ano, daqui 5 anos, 10 anos com a criança. Coloca o papel, o laudo na frente e não consegue perceber, né? Não consegue ter um planejamento da independência da criança, da questão comportamental da criança. Então, em ambas situações extremas, né, uma pessoa que vai deixando a vida me levar, né, não liga muito, ou uma pessoa que se apega no laudo, no papel, é muito difícil, né? São situações extremas, ambas patológicas, que deixam a criança mais vulnerável e sem aquilo que levaria ela para um outro nível. Então, eu quero deixar uma mensagem logo no começo dessa live. Ao primeiro sinal, a primeira intuição, a primeira percepção de que existe alguma coisa de diferente fora do padrão de normalidade da criança, procure ajuda. Se o pediatra do seu filho diz, espere mais um pouco, não ouça. Procure outro pediatra e siga a sua intuição. Leve numa fono. Leve num fisioterapeuta. Leve num psicopedagogo. Converse na escola. Cada dia que passa sem a mamãe levar para um especialista é um dia a menos de estímulo que essa criança tem. Então ouça a sua intuição. Tudo é comunicação. Uma criança que tem muita recusa alimentar, ali tem. Uma criança que tem mania de sempre querer passar pelos mesmos lugares e fica irritado quando foge à rotina, ali tem. Uma criança com atraso de linguagem, sem intenção de fala, uma criança que pega todo mundo na mão para pedir alguma coisa. Uma criança que tem uma preferência por números e palavras em inglês e não consegue pedir, eu quero água, aí tem. Procure ajuda especializada. Não ouça apenas um único profissional. Siga a sua intuição. Muitas vezes a vovó, a sogra, o marido fala, ai, deixa para depois. Ai, não, isso aí é coisa da sua cabeça. Mas mãe sabe. Mãe sabe que tem alguma coisa errada. Então, voltando ao caso dessa criança, essa criança perdeu, dos sinais e sintomas que ele teve com 1 ano e pouco até os 3, ele perdeu 1 ano e meio, quase 2, de estímulo. E cada dia conta. O cérebro da criança é plástico. Quanto mais ela aprende, né, com especialista, com estratégias, com brincadeiras corretas, mais esse cérebro vai aprendendo e absorvendo. Porque aí o que acontece? Se é uma criança com idade pré-escolar, aí a mãe quer correr atrás do prejuízo. Quer colocar no professor particular, quer colocar no TO, quer colocar na fono, quer colocar na físico, vai no psicólogo. E aí a criança não tem tempo de absorver, de decantar todo esse estímulo. Aí a criança fica hiperexcitada, fica, hiperestimulada, não tem tempo para ser criança. A mãe não tem tempo para fazer outra coisa, a não ser ficar levando nas terapias. E aí é uma confusão. Então, olhar além dos sintomas é justamente não ter essa postura de ficar ignorando sinais e sintomas e nem ficar presa no laudo. É olhar para a pessoa. É olhar para a biografia da pessoa. Olhar para a minha biografia enquanto mãe. É ver tudo aquilo que me compõe, os meus traumas, os meus medos, as minhas angústias, as minhas esperanças, tudo aquilo que eu estou passando agora no meu relacionamento de casal, todos os conflitos que eu tenho com a minha mãe ou que eu tive, tudo isso compõe, tudo isso importa sim. E quando a gente abraça toda a nossa biografia, a nossa história, a gente reúne com ferramentas certas, forças para conseguir colocar a nossa vida nos eixos e ajudar quem mais importa, que é a criança. Então, olhar além dos sintomas é: o que essa criança precisa de mim?
O que que eu posso fazer? Aonde que eu tenho que repousar a minha atenção? É naquilo que a criança não faz? Aí eu vou ficar louca. Porque se é uma criança muito comprometida, eu vou ficar doida. Ou é repousar a atenção naquilo que eu preciso fazer agora. Eu preciso ter autocontrole enquanto mãe. Autocontrole não se compra na farmácia. Autocontrole é um cultivo. Né? E como que eu cultivo o autocontrole, Tia Bia? Né? Fazendo uma coisa de cada vez, por exemplo. Né? Não é lavando a louça e ajudando a criança e ouvindo o rádio e fazendo... Não, não é fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. O autocontrole a gente conquista fazendo uma coisa por vez. Eu quero que vocês anotem isso. Fazer uma coisa de cada vez, uma coisa por vez. Isso faz toda a diferença no processo de ajuda para a criança. Se eu tô cansada, eu coloco a mão no meu coração e digo, tá tudo bem. Que eu esteja bem, que eu esteja em paz, que tudo corra bem comigo. Isso dito do coração, né? Me transforma a minha tristeza, a minha angústia em autocompaixão. São pequenas vacinas, doses diárias de vitaminas, para que eu consiga ajudar quem precisa da minha ajuda, que é a minha criança. Nós, da família, porque não são alunas, né? Da minha família, olhar além dos sintomas, nós conseguimos ajudar as mães neste nível. Porque de que adianta a criança ficar conosco 1 hora na semana, né? E ficar o resto dos dias, das horas com a mãe. E aí a criança dá uma birra dentro do carro porque não quer descer para ir para a escola. Ou passa um dia inteirinho sem querer colocar nada na boca por recusa alimentar. Ou aquela criança que dá um show, um espetáculo porque não quer fazer atividade da escola. E a mãe não ter ferramentas para ajudar. A mãe não ter recursos internos, emocionais para se equilibrar, para conseguir ajudar a criança. Essa mãe muitas vezes ela fica igual a criança, quer chorar junto, se desespera junto e é desesperador mesmo. Então nós da família, Olhar Além dos Sintomas, ajudamos essa mãe a resgatar a sua força pessoal e conseguir olhar para a criança, para a necessidade da criança. É olhar o copo, né, do jeito que ele tá. O que meu filho precisa de mim agora? O que eu preciso fazer agora? É trabalhar o nosso tônus emocional enquanto mulher, enquanto mãe, para a gente conseguir perceber o que é o tônus emocional, como que eu estou aqui e o que meu filho precisa. E o que eu preciso equilibrar, me fortalecer para conseguir mudar essa realidade que hoje se apresenta. Olhar Além dos Sintomas é sobre isso. Fiquem atentas. E agora eu vou chamar minha convidada mais do que especial, maravilhosa, uma pessoa que eu tenho profunda admiração, que está aí ajudando o convite, Maria Cris. Está ajudando muitas famílias e escolas, até pela expertise profissional dela, que ela é formada em pedagogia e agora está nessa área de neuropsicopedagogia e ela chegou aqui já. Boa noite, meu amor. Oi, boa noite, Bia. Tudo bem? Delícia você aqui. Boa noite Tudo a ótimo, todos. meu amor. E você? Seja muito Nossa, que bem-vinda. honra! Que honra estar Gostoso. aqui. Gostoso, meu amor. Muito obrigada por esse Obrigada a convite. você. E te ouvindo Obrigada. aqui, gente, eu vou ficando maravilhosa. Nossa, cada vez que eu te ouço, eu falo, meu Deus, Muito que bom, é muito espetáculo, gostoso. né? Fazer Ah, parte. é muito bom, é transformador mesmo. Se É apresente aqui para transformador. nós, meu amor. Então, eu sou Maria Cristina, sou neuropsicopedagoga e terapeuta sistêmica familiar, né? E trabalho não só com criança, né? Com as famílias. E que maravilha vir aqui falar, né? Desse tema tão importante. E principalmente agora, nesse momento, né, Bia? Parece assim que o mundo tá caindo, né? Tá vindo assim. Nossa, tá aparecendo muitas famílias aqui desestruturadas, né? As crianças precisando de ajuda. Então, assim, quando eu recebi esse convite, eu falei, nossa, que maravilha a gente poder falar, né? Falar junto desse assunto, né? Com Muito você, que eu aprendo tanto. E, né, através de essa parceria, né? De todo esse apoio, colocar em prática no meu trabalho.
Isso é uma bênção, querida. E conte para nós o que você tem percebido hoje nos seus atendimentos que mudou de uns tempos para cá. É claro que tem essa questão da pandemia, que é óbvio, isso todo mundo já sabe. Mas o que você percebe de mudança latente nos relacionamentos interpessoais que afetam as crianças, que as crianças começam a ter comorbidades na escola? Bia, eu até estava aqui, né, pensando enquanto você falava. Essa questão da dificuldade, pelo que eu tenho visto, né, o que tem chegado para mim, muito isso, os pais, né, não aceitarem, assim, olhar para a dificuldade, né, e assim, quando a família não aceita, né, fica mais difícil, porque a criança ela não, ela tá ali naquele meio, né, naquele desconforto, ela não sabe lidar com a dificuldade. A escola muitas vezes não está preparada, né? E e assim, vai virando uma bola de neve. Então, eu tenho visto muito isso, essa negação com a dificuldade da criança. Então, e eu vejo que tá, e atrapalha muito. Tô vendo, assim, esse trabalho, né? Tenho feito um trabalho na escola com os meus pacientes, de orientar, né? De orientação com as professoras, porque também vejo um despreparo, né? Muitas famílias chegam aqui para mim falando, desesperado. Ai, meu filho, a professora fala que é preguiçoso, não quer fazer por preguiça. E aí, quando eu escuto isso, eu fico, assim, arrasada. Porque, né, a gente sabe que não é. A criança não quer fazer, não é por preguiça, é porque ela não tá dando conta, né? Então, aqui tá sendo maravilhoso acolher essas famílias primeiro, E né? como que você consegue ajudar uma família que tem essa negação, Maria Cris? Porque o primeiro eu acho que é o impulso inicial, né? Primeiro a gente nega, depois a gente fica em luto, e esse processo até aceitar leva tempo. Leva um Então, tempo, não é fácil. Como que você leva um tem tempo. ajudado? E a primeira coisa, né, é acolher. Eu acolho e juntos ali, já na conversa, é olhar para aqueles pais, né, sem julgamento. Então eu deixo isso muito claro, porque eles chegam aqui, assim, transtornados e também querendo rejeitar um pouco da história, né? Então, quando eu olho para eles sem julgamento, eu sinto assim que eles sentem, muda até a postura, sentem um conforto, né? Olha, aqui nós estamos juntos para olhar para o que de fato está por trás dessa dificuldade. E, e muitas vezes, assim, na conversa, na anamnese ali, já traz tanto, muitas vezes não sempre, né? Traz muitas informações. E eu tenho tido pais, Bia, que querem se aprofundar, sabe? Olhar, assim, porque ficam tocados com esse acolhimento, né? Nossa, o que é isso, né? O que é isso? E isso reflete imediatamente na criança. Então assim, esse olhar. Primeira coisa, o primeiro passo é esse olhar, sem julgamento. Isso, Porque eu acho que eles já vêm sendo julgados, né, assim, por eles mesmos. isso. O que eu vejo assim, que sempre foi uma realidade, né? Desde que eu fiz faculdade. A, a criança tem uma questão, né? A gente vai cuidar da criança. Os pais, eles não sabem de absolutamente nada. Nada. A criança tem alguma alteração, então eu vou tratar a criança. Então, eles perderam muito do protagonismo dentro da Uhum. educação, dentro das dificuldades da criança. Então, existe eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas usar, não tem nenhuma. O desempoderamento das famílias em relação aos próprios filhos.
Sim. Eu me esqueci de uma palestra que eu dei na Paz São Roque, mas antes da minha palestra, quem deu foi a geneticista da USP, e ela trouxe a mesma fala. Ela falou, gente, os pais chegam assim com aquele mundo de exames, colocam tudo na minha mesa, ansiosos, querendo que eu leia tudo aquilo e coloque um laudo para a criança, para eu resolver. Não, eu não resolvo. A gente precisa fazer alguma coisa junto. Junto, a gente vai descobrir junto. Eu tenho a técnica, eu tenho os estudos, é claro, mas para o seu filho conseguir ter uma vida mais independente, eu preciso que vocês façam um trabalho junto. A gente vai andar de mãos dadas. Então existe Cada um no seu lugar, né? Cada um no seu lugar. então existe sim essa transferência até por uma questão educacional, né? Os pais não sabem o que está acontecendo, sabe? E aí eu levo no especialista, o especialista sabe mais que eu, mas e a função do especialista de orientar os pais, né? De dar esse lugar de não julgamento, tipo assim, a gente vai crescer, colocar essa criança, né, num lugar de independência e aprendizado junto. Toda a minha Juntos. expertise profissional vai ser colocada a serviço de vocês para que vocês também mudem o comportamento em casa e consiga colocar a criança no seu devido lugar. Então é uma Sim. construção, né? É uma construção de um novo modelo mesmo, né? De um olhar, de uma parceria. Quando eu coloquei os meus filhos aqui, eles estudam, isso já vai fazer 4 anos. A primeira coisa que a coordenadora, a diretora, foi a seguinte: que eu morava em outra cidade, né? Quando meu filho está aqui. Ela falou assim: você tem condição de acompanhar o aprendizado do seu filho? Aí eu falei, vou. Ela falou assim, porque se você não tiver, eu te oriento, você não vai pular ele aqui. Olha, Se é outro, né? Ela me falou de um jeito, né? Que eu entendo isso como algo que realmente vai somar, eu achei maravilhoso. Mas se é uma pessoa que não tá muito aberta, fala assim, mas que absurdo! Eu já tô pagando um absurdo de escola e eu tenho que foi ficar de isso. olho, né? Quer Então transferir, né, a é, responsabilidade. Então, eu percebo que, assim, existe uma mudança de paradigma dentro das escolas e dentro dos atendimentos aos poucos, né? Dessa autonomia do familiar, dessa autonomia de olhar para a saúde, não olhar para a doença como um todo. Eu vejo na medicina integrativa, por exemplo, muitos pacientes vão lá, eu sou hipertenso, doutor, pro Eduardo, né? Querendo a pílula mágica, querendo ser apropriada para a saúde. É. Não Só para o querendo sintoma, né? Só só, querem ali aliviar o sintoma. né? E aí o Eduardo faz esse trabalho sistêmico, integrativo, de olhar para os maus hábitos do estresse, olhar para o estilo de vida. A genética vem aí comprovando que o estilo de vida ele é fator fundamental no meu processo, na minha saúde ou na minha doença. Então é muito importante isso, né? De não julgar os pais, porque os pais não estão educados. E né, o nosso trabalho é educar esses pais. O trabalho deles é fundamental. E mudar pequenos hábitos dá muito trabalho. Tá. Mas focando na melhora da criança e nesse processo, as coisas mudam, né, Maria Cris? Nossa, fica mais leve, né? Para eles e para a criança. Fica tudo mais leve. E outro ponto que você falou que eu gostaria de abordar, você falou assim, na anamnese, eles acabam falando bastante e tendo, né, você usou a palavra insight, né? Mas se você puder explorar um pouco, o que você aborda na anamnese que vai fazer com que eles percebam isso, Maria Cris? É porque na anamnese, ali, né? A anamnese na neuropsicopedagogia, ela é bem. Como que eu te falo, né? Durante o meu trabalho, né, como terapeuta sistêmica, quando eu vou atender, né, usando os protocolos, a gente pega, faz o genograma e poucas informações, a queixa básica. Mas na neuro, né, ela é bem uma anamnese bem completa. E o que que acontece? Ali
junto, eu incluí o genograma, então ali eu já pergunto, né, né, eu coloco os membros da família, e assim, tem sido fantástico, porque numa anamnese, ali fazendo o genograma, uma mãe me disse, né? Nossa, eu nunca pensei. Na hora que eu perguntei, teve algum aborto? Sim, eu tive dois. E assim, e na hora que eu trouxe para ela, não, então ela não é filha única, né? Como ela chegou me falando. Olha o quanto essa criança. Aí ali, né, vou trazendo toda a questão do quanto essa criança está fora do lugar dela de força, né? Inclusive essa família, né? Nós fizemos um trabalho e assim, e ali nesse movimento, né, apareceu ali o quanto a criança estava identificada com os irmãozinhos que não puderam estar aqui, né? Não foi possível para eles, também não é possível para mim. Então, olha a Então, importância assim, para o sistema familiar, incluindo os abortos, né? Porque não é porque a criança, uma pessoa não nasceu que ela não deixou de existir. A pessoa só não nasceu, mas ela é, continua. E a criança, ela fica identificada com a alma, aí fica. eles não nasceram. E aí, quando a mãe fala, essa é a única, e na verdade ela é a número 3, isso implica, a criança fica confortável, nós somos corpo, mente e alma. Ah, cadê a comprovação científica? Né? Vamos falar numa linguagem, né, simbólica da vida. Nem tudo a gente coloca dentro de uma caixinha, nem tudo a gente pode medir, nem tudo a gente pode numerar ou mensurar os efeitos de um olhar sistêmico para uma família. Mas a Não. gente pode olhar os resultados. Como você vai mensurar a leveza? Como que você vai mensurar a consciência? Como é que você vai mensurar vários aspectos subjetivos e intangíveis do funcionamento familiar? Mas eu comprovo, através da minha prática clínica, as alunas também, como a Maria Cris está dizendo, Nossa, as famílias relatam, nossa, quando ela viu, percebeu que ela tem mais 2 irmãos, ela não está sozinha no mundo, isso traz um alívio para ali. lidar com o sintoma do jeito que ele vem, dislexia, TDAH, seja o que E for. Bia, detalhe, essa mãe me disse assim, mas ela nunca soube. Eu nem lembrava. Olha, né? Olha como é profundo, né? É. Então, assim, então eu fui adaptando, né? Com o olhar além do sintoma, porque não existe mais, eu não consigo olhar de outra forma. Eu olho, eu não consigo mais olhar para minha dor de cabeça sendo, uma dor de cabeça normal. Não, o que que é, né, que está por trás dessa dor de cabeça? Então, eu falo que está enraizado em mim. Então, e ali eu fui adaptando, né, com tudo que você nos ensina, tudo. E traz muita informação. E assim, e às vezes o pai sai daqui querendo já, eu preciso, né, de uma sessão. E aí, Ai, assim, aí, meu Deus, aí fecha com chave de ouro, porque o pai tá comprometido. E é tão engraçado que eu tô vendo pais comprometidos, homens, sabe? Geralmente, né, mas é a mamãe que vai atrás, mas assim, teve uma semana que eu atendi 2 homens e eu falei, meu Deus, que vieram buscar ajuda para os filhos, né, para o filho. E que, na verdade, quem precisava de ajuda e ser acolhido era o papai, né? Então, fico muito feliz, muito é, feliz. É essa, lindo. essa postura, ela é possível, porque pelo primeiro item que eu ensino no curso, que é o que eu aprendi com o meu, não julgar. Não julgar. Quando o pai percebe que ele tem um espaço, quando o homem percebe que ele tem um espaço ali da família, que as mulheres elas querem ocupar o espaço de todo mundo. Quando o homem percebe que ele tem um lugar, esse lugar é importante, que esse lugar ele pode ocupar e não vai ter ninguém julgando do lado de lá, se sente confiável e confortável de colocar a vida dele nas mãos de um profissional. Isso é a Sim. coisa mais linda. Não, parece que solta os ombros, né? Nossa, quando eles sentem assim.
eu vejo, assim, muda. Essas pessoas chegam, né, na primeira, geralmente no início, assim, rígidos, tensos, e assim, esse olhar, nossa senhora, você vê que eles soltam, você vê a postura mudar. Então, ai, Bia, É lindo, é muito é lindo. lindo, É é muito lindo, lindo. é E o que lindo. você disse, né, eu vou pegar um pouquinho. Quando a pessoa vai contando a sua própria história, ela vai se conectando com quem ela é, porque a gente, para prestar atenção, gente, é muito mais fácil cuidar dos outros da mulher, né? É, Né? Não é uma coisa mãe, né? Mulher. Nós temos uma inclinação para o cuidar do outro, né? Que seja um filho, que seja um animal de estimação, não importa. Temos uma inclinação para cuidar do outro. Mas quando a gente começa a prestar atenção na nossa história e a gente está contando, e a gente ouve, repete, falar da gente, a gente consegue resgatar tanta coisa bonita que está escondida, não é verdade? Mas sim. E eles chegam achando, assim, você vai falando, vai me trazendo, assim, eles chegam achando, eles chegam envergonhados das histórias, envergonhados, às vezes, dos pais que tiveram. Então, ali, nesse momento, é, eu trago, assim, eu tenho notado, assim, e tenho trazido o quanto é importante, primeiro, eles aprenderem a ser filhos, né? E ali, às vezes eu pego os bonequinhos e mostro para eles a beleza, quanta força tem naquela história de dor e de amor. Porque tem muita. Então, assim, eles chegam olhando envergonhados para as histórias, né? E cheios de julgamentos. E quando, assim, na verdade, e saem, eu tenho recebido relatos, e saem, assim, olhando de uma forma diferente para a história, para os pais, sabe? Se conectando um pouquinho que seja com o lugar de filho. É claro que precisa, né? Não é milagroso, né, Bia? Precisa de uma mudança diária de postura, né? Mas só de estarem abertos para isso eu já fico muito feliz. E eu tô vendo os efeitos nas crianças, sabe? Ai, eu fico, nossa, emocionada. e você Emocionada. que faz a ação neuropsicopedagógica, como que é esse momento de dar o laudo e olhar para o sintoma, pegando o gancho do nome da live, né? Diagnóstico não é sentença. Como que é esse momento e como que você pode inspirar outras pessoas que dão laudo a mesma postura? Porque a postura do profissional, ela é em 50%, né? 50% daquilo que a mãe vai sentir, né? Se é uma pessoa que percebe que a criança está muito complicada, mesmo, né? O profissional tem que falar a verdade, né? É o jeito que fala, né? É o É. jeito que fala. Eu tinha algumas crianças em comum com uma profissional que as mães vinham destruídas. Destruídas. Não, meu filho vai ter que tomar um remédio com efeito colateral e não vai ter jeito, ele vai ter TDAH o resto da vida, vai ter difícil de se concentrar. Gente, a mãe tinha vendida como se fosse realmente uma sentença de morte. Uhum. Como se não existissem novos outros hábitos, como se não houvesse ferramentas terapêuticas Como mil, se não houvesse mais o que fazer. como se não tivesse muito recurso. A mãe se colocou presa numa caixinha e aí ela, gente, ela perde a esperança, ela vai perder. Então, eu queria que você, Lida, por favor, com a sua expertise, inspirasse outros profissionais, né, com esse olhar. Porque eu vejo muito professor que não, não tem essa expertise de dar laudo, por exemplo, e fala para as mães: ai, seu filho deve ser hiperativo. Eu acho que ele é hiperativo. Ai, seu filho é autista. Ai, mas o seu filho tem transtorno opositor desafiador. Gente do céu, aí a mãe dá um Google. E aí ela fica desesperada. Né? Então eu queria que você inspire as pessoas que, como que faz, Maria Cris? Eu, né, esse processo juntos, né, desde a avaliação, então a gente tem um tempo juntos, porque eu não tô só com a criança, né? Eu tô com a família o tempo inteiro. Então a Quantas família ali
precisa para fazer um diagnóstico? Oi? Como que Quantas, é? sess- quantas sessões você precisa, em média, para fazer um Para diagnóstico? ter uma hipótese. Em torno de 10, 12, depende, né? Isso em conjunto com outros profissionais. Aqui no Instituto a gente tem, né, uma equipe. Então, mas nesse tempo já, né, vou vendo junto com a família, me coloco à disposição, já com esse olhar amoroso. E, e quando, né, quando chega o momento, falar dessa forma, assim, o que eu mostro que além do diagnóstico, eu mostro esse olhar além do sintoma, para além do diagnóstico, né? Atrás desse diagnóstico existe uma criança, né? E com 1 milhão de possibilidades, não é realmente, não é uma sentença. E, e assim, acolher nesse momento a família e para que a gente possa, né, já na intervenção, juntos, continuarmos juntos, né, tem feito a diferença nessa hora, entende? Então, assim, e sempre eu mostro que além né, quanta riqueza, quanto aprendizado vai ter, né? Se a gente olhar além desse diagnóstico, dessa dificuldade, né? O quanto eles vão aprender, o quanto ali eles vão, quem sabe, mudar uma postura, quanto eles podem ser mais felizes. Então, eu tento muito esse olhar, sabe? Ter esse olhar de acolhimento. Ixi, Muito bom. tinha Não, estou te sumido ouvindo. aqui. Não, estou te ouvindo bem. Olha só, a mãe foi com essa postura toda amorosa. Ela tinha de uma psiquiatra infantil, fechada de autismo. E ela falava, Beatriz, eu quero ter um filho normal. E eu falava com essa postura de gentileza, né, de amor, de acolhimento, e ela batia na minha mesa, ela falava assim, Beatriz, eu não quero, você não está entendendo. Eu não aceito isso que eu quero, né? O tempo inteiro ela falando que não queria, que não aceitava e que ela estava cansada por Deus, que ela não se conformava, né? Eu fui acolhendo isso. E como é acolher? Gente, é uma postura neutra, onde você dá um espaço no seu coração para aquela. Para aquela dor. E para aquela dor, né? Então, para dar um lugar no coração do terapeuta, requer treinamento, requer curso, próximo curso vai ser agora em maio. Requer uma postura que nós treinamos em curso, porque não é fácil, para que a gente possa não rebater, porque o que a gente aprende na faculdade, o que eu aprendi na fonoaudiologia, né? Que não, vamos em frente, não, tá certo. E a gente responde uma fala da, né? Ou a gente fica desconcertada, não sabe onde coloca o olhar, não sabe como responder, não sabe onde coloca a mão. A mulher falando e batendo na mesa, e eu ali na minha humildade de ajudante, não de a doutora, ajudante, para ali dar o meu. A Michelle fala, né? A determina todo o resto. Exatamente. Essa mulher Exatamente. chorou, fez birra lá no consultório, né? E no fim ela falou assim: vamos em frente, né, tia Bia? Não vai ter jeito. Precisei falar uma palavra. Não precisei falar uma palavra. Eu levantei, dei um abraço nela, eu falei, Vamos juntas. Ah, ela vamos, sente. Nossa, faz toda a diferença. faz toda a diferença. Não é deixar o menino lá para eu fazer, deixar uma mãe. Não, é uma parceria. Eu vou pegar na sua mão, mesmo atendendo online, também são provas. Eu pego na mão, eu fico com o WhatsApp à disposição. Me manda mensagem, pode mandar áudio, pode mandar pergunta aqui, no meu momento eu respondo.
Vamos juntas. Você vai saber o que fazer quando o seu filho colocar comida na boca, não mastigar, colocar. Quando ele tiver dificuldade de dormir, como que você vai reagir? Toda vez que ele acordar no meio da noite, você pegar ele no colo e colocar ele na sua cama, ele nunca vai querer dormir sozinho. Então, uma construção de novos hábitos, de novos comportamentos, para que a mãe mude o seu jeito de enxergar a criança, ela mude o jeito de olhar. Ele tem autismo, ele tem dislexia, ele tem TDAH, e olha para a idade da criança, para que ela se cure, né, desse trauma, dessa dor, dessa tristeza profunda que é, sim, criança com diagnóstico. É triste, sim. É É, triste. Mas quanto que ela pode aprender e colocar algo bonito sobre isso? Eu tenho mães que entraram em curso de pós-graduação, em curso de graduação, fizeram aba. Mães que fizeram meu curso, força, isso. se transformar, para conseguir entender, para conseguir. As mães me falam, eu me sinto uma pessoa melhor depois que eu entrei no fluxo natural da vida. Depois que eu parei de brigar contra o diagnóstico. Depois que eu quebrei a resistência do tipo, eu quero ter uma criança normal. E eu lembro que eu falava isso pro meu marido, da minha filha que tinha bronquite. Eu falava assim, gente, eu só quero ter noites de paz. Eu quero ter noites de paz. Eu quero dormir e acordar com o meu despertador. Eu não quero mais acordar com tosse. Não importa mais. E aí, quando eu parei de ter essa resistência, minha vida ficou muito mais, Nossa, ficou muito mais fica leve. leve. Ficou muito mais leve. A tosse dela, não. Mas eu não acordava com aquele peso. Eu tinha que acordar para tratar da tosse, da asma. Mas era a asma e era o meu estresse junto. Então eu aprendi com ferramentas certas, que eu ensino no curso, para as mães que estão aqui comigo, ficar só com o sintoma. Quem concorda? E aí a coisa vai ficando tão tranquila, aquilo faz parte da rotina. Você não precisa brigar mais com o sintoma. Você não precisa mais esbravejar contra a vida. Você simplesmente vai. Você vai. Ai, mas vai ter raiva? Tem. Mas passa. Você não fica preocupado? Fica. Mas não tem aquela preocupação exacerbada, né? É, Você tem uma outra postura, né, Maria Cris? a vida é concordância, né? Enquanto a gente fica lutando contra, ai, a gente perde as forças e desiste. E aí, quando a gente desiste, aí acontece, né? Assim, eu falo muito isso. Você já chegou uma mãe aqui e falou, ah, eu desisto. Falei, então agora é a hora. Agora sim. Agora é a hora. Era o que eu precisava. Agora vai. Agora vai. Fala mais um pouco sobre isso. Que interessante isso, né? Desisto. Tá tão esgotada, tão cansada de lutar contra, né, Bia? De lutar contra, sabe? E que assim, que ela desiste e aí muitas vezes elas não entendem, né? Ai, eu lembro direitinho quando você falou isso a primeira vez, né? Quando desiste. É que quando desiste, é porque aí você tá aberto, né, para nova, para um outro olhar. Eu desisto de lutar, de fazer do meu, de não querer às vezes aceitar e querer fazer o movimento ao contrário, né? Nadar contra a maré. E na verdade, a gente precisa concordar, aceitar, né? A vida é aceitação. Tem um para quê, né? Tudo tem um propósito. Tudo tem. E quando eu vejo os efeitos, entra no fluxo desse propósito, de aprender com o sintoma e da pessoa que resiste, né? Quem resiste, aí fica. Não, meu filho não melhora. Ah, eu não merecia ir. Eu quero ver, quero ver para crer. Eu quero ver se isso é resposta. É.
E Ah, Bia, e às vezes a criança já usa, até usa a fala da mãe, né? Usa. Ah, eu não consigo porque eu tenho TDAH. aham, Já isso, está enraizado ali no menino, né? Na criança. sim, sim, sim. A Se minha mãe tivesse. fala que eu tenho TDAH, então eu não consigo, tia, eu não consigo, sabe? Então, gente, é muito, é muito. É boa essa. Eu ouço também. Não, mas é que eu. Um menino que eu dei uma figura, ele falou assim: eu falei para os meus professores, Bia, eu sou autista, eles não podem me reprovar. Eu falei assim: eu sou safado. Você está prevalecendo de uma condição que te coloca desse tamanho. Você é desse tamanho? Ou você quer isso e outro, e quer puxar assuntos de outra que ele tinha como vários objetivos? Aí ele falou, nossa, eu não tinha visto por esse lado. Eu falei, pois é, pois é. Então, para de se fortalecer deste lugar de eu tenho laudo, você não pode me reprovar. Suma a sua dificuldade e nada em favor, né, daquilo que você precisa alcançar. Você tem dificuldade com matemática, né? Procura focar mais, estuda 10 O que minutos você a mais, vai fazer, né, né? para focar? Isso, 10 minutos a mais por dia. Aquilo que é meu calcanhar de Aquiles, né? Aquilo que pega, eu preciso me dedicar um pouquinho mais. O diagnóstico é isso, é a fotografia do que está acontecendo comigo e eu tendo ferramentas certas para que uma pessoa mais completa eu lide com a realidade de uma maneira mais leve. E fica Isso mais leve. fica. E eu já escutei demais assim, ai, nossa, juro que eu saí daqui a primeira vez falando, ai, meu Deus, ela acha que é fácil, né? E eu hoje mesmo eu escutei dela, gente, a gente não acredita. Assim, a gente não acredita que vai ficar tão mais leve, né? Eu saio daqui falando, ai, essa moça tá, nossa, ela acha que é fácil. E nossa senhora, ela fala, ela me contando que saiu daqui brava. Nossa, e como assim, em pouco tempo ela já pode sentir os efeitos, né? Ai, que bom. É Vamos maravilhoso. espalhar isso, né, Tia Bia? É, Vamos. Não, não tem é, mais jeito, não dá para ficar guardado mesmo, não. Tem que, ó, nós temos. Você é tá aí, maravilhoso. ó. O seu legado tá, Eu fico tá pronto. feliz, feliz. Eu me lembrei de um caso, você falou dessa moça, né? De uma profissional da saúde, fonoaudióloga, me escreveu assim, que achava um absurdo pessoas que se posicionavam, é, como que ela usou a expressão? Romantizando problemas e com positividade tóxica. Olha os termos. Romantizando sintomas, romantizando o sofrimento e com positividade tóxica, né? Bom, e eu quero deixar aqui, porque essa live vai, né, e muitas pessoas podem assistir. O olhar além dos sintomas não é sobre romantizar, é sobre olhar e muitas vezes a verdade dói. E eu ter uma opção de ter um caminho mais saudável de aprendizado, e isso nós temos, é uma realidade, não é do olhar além dos sintomas, ou ter uma opção da doença, né? De todas as desculpas possíveis e justificáveis para chegar em lugar nenhum. Existem esses dois caminhos, o caminho da dor e o caminho do amor. É uma escolha consciente que fazemos. Não é sobre negligenciar nada, é o oposto disso. Na verdade, é Não, descrever o jeito que ela se apresenta. Está cansada? Estou cansada, estou com o saco cheio, estou brigando com minha mãe, não falo com meu marido, não. Essa é a realidade. Como que a gente pode dar um espaço dentro do nosso coração? Esse espaço precisa de treino. Não é lendo um livro, não pegando trechos do Bert Hellinger ou do meu livro e é um processo de transformação interna para conseguir chegar nesse lugar. E aí a gente pode ver os efeitos de um profissional de ajuda que encaminha e facilita esse processo
para os familiares que têm olhar de aprendizado, de amor, um olhar para a vida, para o aprendizado, para mais. E os Para o efeitos, mais. né, de olhar para o sintoma de pessimismo. Então, não se trata de positividade, nada, de rótulo. Não é rótulo, é olhar, é justamente o oposto, é olhar além de tudo isso. É olhar. A gente nem gosta, né, de rótulo, né? Não, Nem, não nem é sobre rótulo. não é sobre isso. Ai, querida, muito bom ter você aqui. Foi um papo tão, tão gostoso. Gente, tá Ai, sendo para mim as lives com você. É uma alegria. nossa, eu tô muito feliz, muito agradecida. Para mim é uma honra. É uma Nossa, é delícia. uma honra te ter no meu caminho. Para mim, eu falo para todo mundo que você foi um divisor de águas. Nossa, eu não vivo mais sem. Então, assim, e você fala, né, com a sua verdade, você passa isso e vive, né, Bia? E a gente vem aprendendo muito com você a viver, né, isso. Porque assim, é assim, né, vivendo. Eu gosto muito de falar, às vezes, nossa, eu já percorri esse caminho, eu percorro esse caminho, né? E dá certo, né? Então, assim, que honra estar aqui com você. Olha, você não tem ideia do quanto eu estou agradecida e muito feliz. Obrigada, meu amor. Obrigada. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. Incrível. Tem Obrigada. procuração. É minha e de toda a família olhar além dos sintomas. Você é maravilhosa. E deixa o seu Obrigada. recado para nós, como onde as pessoas te encontram, se você faz tutorias online, conta um pouquinho. Sim, né? Aqui está o meu Instagram. Eu atendo presencial e online, né? Atendimento neuropsicopedagógico, eu atendo por enquanto só presencial, mas atendimento terapêutico atendo a terapia sistêmica, né? Graças a Deus eu tenho várias pessoas de vários lugares e cada vez tem vindo mais. E eu trabalho no meu consultório aqui no Instituto, né? Chama Idade, Instituto Idade, e tem vários profissionais aqui. O nome da E cidade a cidade, eu sou de Franca, Franca, São Paulo. é de São Paulo. Perfeita. E Maravilhosa, assim, maravilhosa, maravilhosa. É uma aluna querida, extremamente competente, amorosa, sabe o que fala, tem muita, muita experiência. Eu recomendo de olhos fechados. ah, Querida, muita luz no seu. obrigada. Um beijo Muito enorme, obrigada. sereias queridas. Eu que agradeço. E Bia, mais uma vez, você tem assim Eu um que... lugar muito especial no meu coração, na minha vida, na minha família. Ai, querida, eu que agradeço do fundo do coração. Obrigada pelo seu convite. E semana que vem mais, semana que vem a live é Nossa, sobre os tá sendo temperamentos. maravilhoso, tá sendo maravilhoso. Vai ser muito legal. Um beijo grande, querida. Obrigada. Beijo, obrigada, viu? Tchau, Tchau. tchau.